Pois é, né, meus queridos? Graças a Deus, né? Hum. Você sabia o que foi o dia do Senhor, por acaso você sabia? Hein? O dia do Senhor te ensinaram o quê? Durante 10, 20, 30, 40 anos que você esteve lá no sistema religioso, te ensinaram o quê sobre o dia do Senhor? Se te ensinaram que o dia do Senhor é o dia de domingo, negativo. O dia de sexta-feira é um dia sagrado, né? Para os muçulmanos. O dia de sábado é um dia sagrado para os judeus, né? E dizem que o dia do Senhor, que seria domingo, é o dia sagrado para os cristãos. Mentira. Eu vou te dizer aqui a verdade bíblica. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Mas eu quero ler de antemão o versículo 5, onde diz assim: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ei, Elias tinha que vir antes de domingo? Ou seja, será que ele teria que vir na sexta? O dia sagrado dos muçulmanos? Será que Elias teria que vir no dia de sábado, o dia sagrado dos judeus? Por quê? Se o grande dia do Senhor ou o dia do Senhor é domingo, então Elias que teria que vir de segunda a sábado, porque domingo não podia, porque ele tinha que vir antes. Mas veja bem, vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não se esqueçam, queridos, amados, do Evangelho Eterno. Um pedido do nosso irmão Alberto Lírio. Não se esqueçam que Elias profetizou pelo menos 900 anos antes de João Batista. 900 anos. 9 séculos. Quem era o profeta Elias de Malaquias 4? Quer saber quem era? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 10. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ah, tá. Esse Elias era aquele que foi falado pelo profeta Malaquias, que ele viria antes do grande dia do Senhor. E aqui em Mateus, no capítulo 11, fala que João era aquele de quem estava escrito que adiante de ti vai a tua face, ou envio o meu anjo e preparará diante de ti o teu caminho. Quem era o profeta Elias que deveria vir antes do grande dia, o grande dia do juízo. Quem era o profeta Elias? João, o Batista. Agora veja bem, o capítulo 11 de Mateus, o verso 14. E se vocês quiserem dar crédito, ele, João Batista, porque o texto do capítulo 11 e o contexto de Mateus está tratando do profeta João Batista. E se vocês quiserem dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Meu querido, o verso 10 de Mateus, capítulo 11, fala o quê? Que Deus enviou o anjo dele que prepararia o caminho diante do Senhor. Ué, eita, João Batista era um anjo? João Batista era um anjo? Era, porque anjo quer dizer o quê? Mensageiro. E esse mensageiro, antes dele vir na terra, ele estava onde? Não como João Batista. Mas João Batista veio no espírito de Elias.
Então João Batista também já existia. Só que não era conhecido como João Batista. Ele era um anjo. Porém, no espírito, para vir à terra, ele precisava se materializar. Se materializou como João o Batista, batizador. Que Batista quer dizer isso, batizador. Ah, meu Deus. Então tem uma coisa interessante ainda em Lucas, no capítulo 21, do capítulo 1, do versículo 5 ao 25. No nascimento de João Batista, isso é que faz o evangelho eterno com a sua cabeça. Ele te tira da masmorra. O evangelho eterno te tira da escravidão espiritual. Lucas 1, do 5 ao 25, vai registrar ali toda uma história cercada de mistério com respeito ao nascimento de João Batista. No nascimento de João Batista, meu querido, Deus, ele só se aproveitou de uma situação. Alberto, qual era a situação? Primeiro você tem que ir na Bíblia. Mas eu vou te falar algumas coisas aqui. Alguém estava pedindo um filho a Deus e Deus concedeu. Só isso. Já que João Batista estava profetizado pelo profeta Malaquias, que ele viria, mas no espírito de Elias, então Deus se aproveitou que Zacarias e a sua mulher estavam pedindo um filho a Deus. E Deus falou, eu acho que é a hora. Já que o meu filho vai à terra, claro que é o Deus em manifestação de filho, eu vou ter que agora, a plenitude do tempo chegou. E Israel precisa agora ouvir a mensagem do juízo. E já que esse moço, que era sacerdote, Zacarias, e a mulher dele queriam um filho, Deus falou, é agora. Olha o que aconteceu. No capítulo 1, o versículo 16 e 17 de Lucas. Esse menino, ele converteria, ou iria converter, muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele, no espírito, com E minúsculo, e poder de Elias, para converter o coração, os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Não é isso que registra o capítulo 1 de Lucas, do versículo 5 até o 25? Olha o que está escrito aqui. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, ou seja, descendente direto de Arão, a mulher de Zacarias, que era o pai de João. E seu nome era Isabel. Mas não tinha filho porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade, quer dizer, tanto Isabel como Zacarias. Exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Olha que bonito, que legal. Aí o que aconteceu? Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando, ou seja, lá no pátio. Aí o que aconteceu? Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse a Zacarias, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e você vai colocar o nome dele de João.
Meu querido, nós precisamos estudar mais isso aqui. O Espírito, ele já existe lá na eternidade. Para ele vir à Terra, ele tem que se materializar. Só que quando ele se materializa, os pais colocam o nome de Abel, Manuel, Alberto, Cláudio, Zacarias, Tião, Sebastião, botamos o nome de Pedro, colocamos o nome de Isabel, Maria, Sirlene, minha esposa, né? Sirlene, botamos o nome de Silas, meu filho, né? Alberto Júnior, Paulo, meu filho, Paula. Só que esses espíritozinhos, esses zinhos é um grifo meu, tá? Quando vem aqui na Terra, nós somos metidos a besta. Nós queremos colocar nome bonito, nome bíblico, assim, assim. Só que na eternidade já tem um nome. É o nome que ninguém conhece e ninguém sabe. Aí quando vem na Terra, eles se materializam e a gente coloca nomes. Só que quando vai para a sepultura, aquele nome é esquecido. Aí quando ele volta para a eternidade, o espírito, aí lá ele é conhecido como aquele nome que tinha lá antes de vir. Zacarias, ele teve um filho. Esse menino teria prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, não vai beber bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Olha que interessante. Agora preste atenção no versículo 16 e 17. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Não é o que Malaquias falou? Hein? Sim ou não? Verso 17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência do justo, e preparar o caminho ao Senhor, um povo bem disposto. 19, versículo 19 do capítulo 1 de Lucas. Olha só. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegrias e novas. Ou seja, boas novas. Boas novas. Eu quero falar uma coisa para você futurista, que engana as pessoas que a grande tribulação vai acontecer. Se a grande tribulação vai acontecer, João não teria nascido, exercido o seu ministério. Se a grande tribulação vai acontecer, Cristo não teria vindo. Se a grande tribulação vai acontecer, o anjo Gabriel seria o anjo mais mentiroso de toda a história. Se a grande tribulação vai acontecer, Mateus não existiu. Se a grande tribulação vai acontecer, Lucas não existiu ou erraram. Futurista, pelo amor de Deus, valorize o trabalho que você deu no colégio. Valorize o tempo que você ficou na escola. Eu não sei se você tem a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta série, se você tem o fundamental, o médio. Mas, pelo amor de Deus, para de assassinar a língua portuguesa. Pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. João Batista, na Terra, ele foi conhecido como João Batista. Mas na eternidade, ele não era João Batista. Na eternidade, ele era um anjo. Na eternidade, ele era um mensageiro. Porque ele foi enviado. A Bíblia está dizendo que ele foi enviado como anjo que prepararia o caminho do Senhor. Foi João Batista, anjo de Deus, que estava lá no Jordão para batizar, para lavar, né? Jesus não foi batizado, ele foi lavado, porque ele era o Cordeiro. João 1,29. E esse Cordeiro veio para tirar o pecado do mundo. Pecado esse que era a transgressão da lei de Moisés. Acredite você se quiser, eu não estou nem aí se você acredita ou não. Eu estou lendo o que está escrito. Agora, futurista, vou falar uma coisa para você. Sabe por que a barba de vocês está de molho? E sabe por que a máscara de vocês estão caindo?
porque Deus está mostrando o sentido das palavras para as pessoas mais humildes que existem, as pessoas menos importantes que existem. Tchau. Deus é bom e é fiel.